Boa noite. Mais uma live do Meditando com o Elô, na qual hoje vamos conversar sobre como ativar sua atenção plena com poucos minutos de meditação diária. Aguardando o pessoal que sempre vem chegando. Quem tá aí? Uau, nossa querida amiga que está visitando o filho nos Estados Unidos e veio para lá, maravilha! Muito bem, olha, Maria Lucélia aí firme e forte, muito bem, parabéns para toda a família, pelo visto fez uma boa viagem, chegou bem, mas está ligadíssima nas aulas de atenção plena de mindfulness e no exercício diário de mindfulness. Muito bem! Aí assistindo a live, vamos lá! Falar sobre essas dicas sempre tem várias questões, várias perguntas a respeito. Quantas horas por dia preciso meditar? E se eu falhar um dia, o que acontece? E se eu não conseguir colocar a minha mente em branco? E se eu não conseguir meditar? E tem gente que está treinando há pouco tempo e está muito mais atenta que eu, né? Sempre várias perguntas, questionamentos, impaciências. Mas vamos lá, nós aqui, esperando uns minutinhos mais para ver quem se anima. Mas Maria Lucélia de parabéns! Viajando e aí assistindo a live. Muito bem, vamos sentir falta dela nas aulas de segunda-feira, por um mês, mas sabemos que volta. E como está o pessoal? Até eu hoje cheguei assim em cima da hora, vamos ver. E sempre tem uma turma aqui, provavelmente pelo trabalho ou outros compromissos em casa. Começa na metade da nossa live e depois assiste no gravado, né? Recomeça a live no gravado. Vamos ver aonde anda esse pessoal. Como ativar nossa atenção plena com poucos minutos de meditação diária. Refletindo. Aqui, querida Elô, boa tarde. Também sentirei muita falta das aulas da USP. Forte abraço, maravilhoso. Não, eu estou realmente impressionada e extremamente feliz por você estar aí persistindo, mesmo estando de passeio. E vai curtir o filho, a nora e a barriga, porque vem netinho, bebê pela frente. Que será? Se vai ser menino ou menina, não importa. O que importa é que vai ser extremamente amado por toda a família, né? Amada ou amado. É isso aí. Que lindo. Estamos sentindo falta uma da outra nesse mês, mas vai ser bom toda a classe, porque você sempre participa também. Mas todo mundo tem o seu momento de passeio e de dar umas voltas. Uau, acho que hoje vamos ser nós duas, olha só.
Netinha, Maia, não me diga. Maia, uma deusa maia mexicana, que máximo! Olha só, e ainda com um Y também, que bárbaro! É um nome muito querido no México, muitas maias no México, toda uma região é de um povo muito desenvolvido em termos de arquitetura, em termos de engenharia, os maias, as diferentes civilizações maias, né? Porque México englobava meio Estados Unidos, toda a parte Arizona, Flórida, Califórnia, tudo era México, Costa Rica, Guatemala, todos esses países da América Central eram México. E aí dessa parte de Cancún, né, Quintana Roo, que é o estado, não é Cancún sequer é a capital do estado, mas é a cidade turística mais conhecida. Mas desse estado para baixo, Mérida e Quintana Roo, até toda a parte da América Central, era cultura maia e povos extremamente desenvolvidos em astrologia, astronomia, muito legal, olha, e vamos lá, Maia guerreira maravilhosa, que a Maia vai ensinar para essa família, que maravilha, bem-vinda Maia. Gente, acho que hoje vamos ser só nós, vamos ver se o pessoal chega tropeçando. E aí vamos começar a conversar a respeito, porque afinal já são 8h10 e eu respeito muito quem é pontual. E então, um dos mais frequentes questionamentos é sempre sobre a quantidade de meditação que devo fazer por dia para conseguir realmente ativar minha atenção plena, para conseguir transformar minhas atitudes e transformar minha vida. E a questão é sempre aquela, quanto mais meditamos, realmente focados e com atenção, porque também não adianta sentar 2 horas, meditar 5 minutos e dormir 1h30. Dormir não é meditar, e meditar antes de dormir à noite pode fazer com que o corpo relaxe e tenha uma noite de sono mais tranquila. Alguns exercícios de meditação que envolve o relaxamento corporal nos deixa mais relaxados, mas a questão sempre é treinar ao máximo nossa atenção no momento presente, no aqui e agora. E treinar nossa atenção com muito foco para que quando precisemos refletir sobre algum conceito, sobre alguma situação abstrata importante, sobre alguma situação familiar, sobre algum aspecto nosso que queremos trabalhar, possamos também, depois de treinar nossa atenção unipontual, por exemplo, durante o exercício de relaxamento, estamos refletindo sobre cada parte do corpo, topo da cabeça. Aí vamos relaxar a musculatura da nuca e pensamos na nuca, buscamos sentir essa musculatura, às vezes até sentimos formigando, ou sentimos a musculatura se soltando. Aí vamos focar no rosto, cada parte do corpo. É um treino, é uma meditação de atenção unipontual. Nossa atenção vai a um ponto cada vez. Outro exercício de meditação unipontual é o exercício de foco na respiração.
eu foco na contagem da minha respiração. 1, 2, né? Foco no movimento do meu abdômen. Então, tá direcionado. Primeiro eu posso direcionar na contagem enquanto eu respiro. Direciono minha atenção no movimento do meu abdômen enquanto respiro. Depois podemos passar para treinar e focar nossa atenção no ar penetrando pelas nossas narinas. Tem várias sutilezas desse mesmo exercício de respiração. E sempre vão ser unipontuais, focando em um ponto cada vez durante essa meditação que fizermos, né? Durante as variações da meditação de relaxamento corporal, durante as variações das meditações sobre a respiração. E esse é um exercício da meditação muito importante, desde o básico até os yogis mais avançados, sempre tem um aspecto, um exercício sobre respiração. Porque a respiração somos praticamente nós. É quase que nossa alma saindo uns segundos do corpo e voltando, né? E é aquilo que eu sempre retomo agora frequentemente em classe. Podemos viver meses sem água, podemos viver até mais meses sem comer, mas não podemos viver mais do que poucos minutinhos, que eu acho que não passa nem de 4, sem respirar. E alguns de nós é 1 minuto e meio, 2, senão já é perda cerebral. E gente que treina muito, a expansão pulmonar pode guardar um volume muito grande, consegue 4 minutos e acho que não muito mais do que isso, porque aí já falta oxigênio no nosso corpo, no nosso sangue, no nosso cérebro e a gente pifa. E então a respiração é algo muito presente que nos faz recolher para nós mesmos e é um exercício de foco de atenção maravilhoso diário. E os exercícios vários, inúmeros de reflexões que precisamos treinar e desenvolver o nosso foco e a nossa atenção plena no aqui e agora, através desses exercícios unipontuais, para poder então, quando temos que refletir sobre uma situação abstrata, poder fazê-lo com verdadeira atenção. Por exemplo, o primeiro exercício que devemos fazer para nos conhecer é avaliar nossas qualidades e nossas inadequações. E para que realmente sejamos objetivos e determinados e nos observemos realmente, objetivamente, precisamos haver treinado nossa atenção unipontual para nos olhar objetivamente e falar: uau, eu vivia no piloto automático, não percebia que eu fazia isso. E agora eu estou vendo o que eu faço e nem sempre as pessoas ficam contentes quando eu me comporto dessa maneira. Então, vamos lá, transformar, mudar. E isso é o passo a passo do mindfulness. Não existe um remédio ou uma meditação que faça o clique e do piloto automático pulemos para mindfulness e atenção plena. É um passo a passo diário com determinação e sem checagem, sem a preocupação do quanto estou desenvolvendo, que é outra história que eu conto com frequência. Os filhos de meu esposo e minha sobrinha, em aula de natação,
Enquanto um ficava cuidando o desempenho do outro, os dois iam mal. E quando decidiram focar no próprio treino e no próprio desenvolvimento, cada um deles se desenvolveu muito bem a seu passo. E isso é o que precisamos fazer. De repente estamos conversando com outras pessoas e mas já consegue isso e já está nesse exercício que é de meditação desenvolvida, mais evoluída, mais... Esquece, todo mundo começa do começo. Não conseguimos começar no meio da estrada para sair de Bauru e chegar a algum lugar. Temos que começar de Bauru e ir metro por metro, centímetro por centímetro, metro por metro, quilômetro por quilômetro, até chegar no aeroporto, pegar o avião, certo? Ou seja, chegar aonde for, da minha casa à padaria. Eu não posso começar na metade do caminho. Não posso começar no fim do caminho. Eu não posso dar 2 passos e chegar na padaria. Eu tenho que andar 4 quarteirões. E esses 4 quarteirões começam do começo. E vai passo a passo. Então, o processo de desenvolvimento da nossa atenção plena é da mesma forma, passo a passo. E com uma certa idade, eu percorri esses 4 quarteirões em poucos minutos. Hoje me toma mais tempo. E mesmo sendo mais jovem, tem pessoas mais lentas que outras e o que importa é avançar. E o que importa é avançar, cada um a seu passo. Não adianta eu querer correr como um atleta, porque eu não vou fazer nem 10 metros, já vou estar com a língua de fora. Eu não vou conseguir acompanhar. Mas eu posso percorrer o mesmo caminho que ele, se eu for no meu passo. Então, respeita o seu processo sem comparações. Entenda que é um passo a passo, que todos começamos do mesmo ponto, do passo 1, do começo. Cada um vai avançar a seu passo e ritmo e não devemos nos comparar. E para responder aquela questão de quantas horas preciso meditar por dia e qual o desenvolvimento que eu vou ter, garanto que quem faz o exercício forçado, eu vou meditar forçadas 4 horas por dia e eu tô me coçando o tempo todo, e eu levanto para ir ao banheiro, e eu levanto para ir, eu vou tirar o fim de semana para meditar o fim de semana inteiro porque eu não consegui. Porque meditar forçado, se determinar forçado, não vai levar a nada. E se você não meditou a semana inteira e vai se forçar a tentar meditar o fim de semana inteiro, provavelmente não vai conseguir. Talvez com maior desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, quanto mais treinamos, mais aumentamos o nosso tempo de atenção. E é melhor meditar 20 minutinhos por dia, 15, 20 minutos cada dia, do que não meditar a semana inteira e querer meditar 3 horas no fim de semana direto, ou 2 horas que seja, se não meditou nada antes. E esses 15 minutos por dia já te trazem em contato com você mesmo.
E se é uma pessoa muito agitada no começo, começa com 5 minutos e um exercício. Faz de manhã, repete ele na hora do almoço, faz um diferente à noite antes de deitar. E você fez 3 momentos de meditação, de atenção, de cuidado, de espaço só seu durante aquele dia. Maravilhoso! E pouco a pouco vai aumentando os minutos. E não tem daí 5 hoje, amanhã tem que ser 10 e até o fim de semana 1 hora. Não. Vários dias enquanto você se sente bem, que seja 5 minutos. Busca fazer 2, 3 vezes por dia, mas faça todos os dias. Para pessoas muito agitadas, todos os dias 5 minutos. E quando já se sente melhor, faz uma segunda vez no dia. Ou busca aí de 5 para 6 minutos. Cada um conhece seu ritmo. E garanto que quando você já consegue a flexibilidade de 5 minutos prestar atenção a um exercício, realmente já está fácil para você fazer isso, tenta outros 5 minutos num exercício diferente de meditação. E talvez o primeiro saia mais fluido, o segundo vai tomar seu tempo para ficar fluido também, não importa. Tudo é paciência e determinação. Ai, quem entrou? Vamos ver quem mais entrou aqui. Lopes Laudenice, bem-vinda. Se você perdeu o início da aula, dá para ver depois no gravado que vai sair em seguida. Eu posto a live e deixo a live no meu feed, né? Bem-vinda. E, pois, estamos aqui conversando, vamos fazer um resumo rápido do que viemos conversando, mas uma questão muito importante é não se cobrar do tempo de meditação diário. O importante, mais do que quanto tempo vou meditar por dia, ainda que sejam 5 minutinhos, meditar diariamente, separar aquele momento para fazer uma meditação de relaxamento corporal, ou uma meditação sobre a respiração, ou uma reflexão, uma meditação de reflexão sobre os conceitos que eu falo em diferentes lives, né? Lidar com os problemas como se fossem desafios, porque eu explodo de raiva, buscar exercitar, não explodir, refletir a respeito, né? Refletir a respeito de buscar estar sempre atento no presente, observar a minha tendência de ficar olhando para fatos passados e reclamando. São várias reflexões e tem vários reels e várias postagens minhas sobre essas diferentes reflexões. Faz um exercício de relaxamento corporal e alguns minutos de reflexão sobre algum aspecto seu. Tem vários exercícios que eu vou dando durante as lives e as postagens que podem ir sendo feitos diariamente. O ideal é mínimo 20 minutos por dia. Esse é o que o budista tibetano chama de Gatika. Mas todos podemos começar com 5 minutinhos por dia. Escolhe um exercício quando ele estiver bem e você já faça fluido, incluir outro. Ou você pode fazer um exercício de manhã, um outro na hora do almoço, escolher outro antes de dormir. Importantíssimo não comparar seu desenvolvimento com o desenvolvimento de outras pessoas. Tem gente, depende muito do foco
da atenção real, porque eu posso estar sentada aí, até em posição de meditação, 2 horas lá, até sem me mover, mas eu não consegui soltar os pensamentos. Colocar a mente em branco, já sabemos que a mente existe para pensar e não é colocá-la à força sem pensamento. Isso não conseguimos. Se a gente tenta abrir com a mente, ela vai pensar mais. O importante é quando decidimos, ok, eu vou fazer o meu relaxamento corporal, vou relaxar cada parte do meu corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Começo e a lista de mercado que eu vou... Ok, eu faço depois, solta e volta para o teu exercício. Meu filho vai me chamar meio-dia, será que vai dar tempo? Solta esse pensamento. E o importante é não enganchar nos pensamentos, soltá-los. Notou? Ok, já foi pensado, a mente pensa. Solta e volta ao teu exercício. E no início vamos ter que fazer esse exercício de retomar o exercício de meditação. E quanto mais fizermos isso, menos nossa mente vai pensar, até que vai chegar num ponto em que ela acalma. E de repente nos damos conta que meditamos meia hora, 1 hora, nem percebemos, focados, porque a nossa mente não atrapalhou, ela acalmou e não pensou nesse tempo. Esse é um ponto muito importante. Então, despreocupa do tempo de meditação diária. Todo mundo começa do início, seja que você faça 5 minutinhos diários no começo, não importa, o que importa é a determinação de fazer diariamente e pouco a pouco ir crescendo o tempo de meditação. E não precisa ser 20 minutos do mesmo exercício. Fazemos alguns minutos de um exercício, passamos para outro exercício, outros 5 minutinhos. Pode ser que fiquemos um mês inteiro em um só 5 minutos. E quando eu me sinta muito bem, já que eu sento e esses 5 minutos passam tranquilos do relaxamento corporal, vou para um exercício de respiração e vou treinando esse segundo exercício. Depois coloco uma reflexão que eu sei que é importante para mim. Por exemplo, eu sei que tenho a tendência de interromper quem está falando. De repente tem um assunto, a pessoa está no meio e vem algo que eu acho que pode ser importante colocar e ok, então eu vou relembrar uma ação dessa, uma situação onde isso ocorreu e vou mentalizar que eu paro no momento com tranquilidade e deixo a conversa entre as outras pessoas terminar. Isso é um exercício de reflexão muito interessante. A outra questão é, como eu sempre falo também, nem os monges em monastério meditam o dia inteiro. Nenhum dos mestres medita o dia inteiro. Eles fazem N atividades, os monges, inclusive limpar o monastério, sair e apoiar a sociedade ao redor. Se eles estão, os monastérios em geral no Oriente estão em áreas agrícolas, porque eles vão, plantam, colhem junto com a população. Os mestres, então, eles têm que se transportar para ir dar aulas ou vira e mexe vem discípulos e eles têm que fazer conferências a respeito, que estão treinando, dão classes para os monges que estão começando o processo. Viajam, vão fazer conferências em outros países. Dalai Lama viaja muito, Mingyur Rinpoche viaja muito, Alan Wallace viaja o mundo inteiro. Ele tem
pessoas montaram na Ásia um centro de retiro. Ele mora na Califórnia e ele periodicamente vai para esse lugar na Ásia. Eu não sei exatamente em qual país, se é Butão ou é perto de Katmandu, não me lembro bem, mas ele vai para esse centro de retiro, dá um período de aulas. Ele vai para o México, lá que eu tive aula com ele. Ele dá classes por todo os Estados Unidos. Não medita o dia inteiro, mas medita muitas horas, mais que nós, passadas. E o mais importante, que eu sempre relembro, um insight que tem, a percepção que tenha no momento em que meditou, imediatamente aplica na vida diária. E esse é o maior treino. Se eu percebi numa reflexão, ou eu já sei que estava numa situação, me dei conta que eu atropelei, a pessoa não gostou de ser atropelada, então na minha próxima meditação eu vou fazer um exercício de relaxamento corporal e vou fazer uma reflexão do por que eu sinto essa necessidade de, na hora que eu estou escutando ou estou numa conversa, eu penso que tenho algo que até pode ser importante, muito interessante ou até legal de colocar, porque não consigo esperar a minha vez. Então vou treinar e numa próxima eu fecho a boca e espero o meu momento. Peço licença e não interrompo. Por mais vontade que tenha, tem que ser treinado, como tudo tem que ser treinado. Nossa nova mudança de atitude tem que ser treinada também. Mas o importante é, uau, ontem eu refleti a respeito, me dei conta que eu faço isso, amanhã eu já tenho que pôr em prática. Hoje à tarde eu tenho que pôr em prática. 5 minutos depois que eu percebi, eu já tenho que pôr em prática. E isso é o que os monges fazem. E é assim que a gente evolui nos nossos relacionamentos. Pati Loya Tioka, bem-vinda. Da onde será que você é, Pati? Hablas espanhol ou fala português? Da onde? Bem-vinda! Já começamos a live às 8, na verdade entramos às 8, começamos o assunto da live às 8h10, mas ela vai ficar gravada e você pode em seguida terminar às 9, eu solto ela gravada aí no feed e você pode retomar o começo. Então, vamos ver, estamos aqui vendo os diferentes aspectos de como temos que nos determinar a começar esse processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento através de treinar nossa atenção plena. Tudo que fazemos começa do início, do primeiro passo. Sempre temos que começar do começo, não adianta querer começar de exercícios mais elaborados, começamos do mais simples e vamos evoluindo no frequente. Importantíssimo não comparar o nosso desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento dos demais. Mais importante que pensar quanto tempo por dia preciso meditar. Os monges tibetanos ou o budista tibetano considera mínimo 20 minutos por dia. Mas desde 5 minutos por dia começamos no início, porque não estamos acostumados, vamos passar. Talvez vocês já tenham meditado antes, mas vamos passar a maioria de estar em piloto automático e agitado para começar realmente a focar durante o exercício da meditação. Então, vamos de capsulinhas em capsulinhas aumentando. Mas mais importante que o tempo de meditação diária é o fato de
fazer diariamente. Diariamente se dar esse presente, de tomar esses minutos diários só para você, para olhar para dentro, para entrar em contato com a tua energia, para se olhar objetivamente, sem julgamento. Olhar e fazer só, escorreguei nisso, mas ok, agora cuido e foi uma só vez. Ou, uau, me dei conta que faço isso com frequência. Vamos trabalhar pouco a pouquinho, amanhã já vou cuidar para agir diferente. E uau, que bom! Tive esse insight, essa percepção, já aplico na vida diária em seguida. Então, são 3, 4 aspectos importantes para realmente ativar nossa atenção plena. Se tivesse uma forma da gente tomar uma pílula e uau, até tem drogas, mas eu prefiro não meter por aí, né? Porque tem algumas drogas que acelera e acende a percepção da pessoa ao mesmo tempo que vai destruindo o cérebro até que depois não acende mais, né? Então, eu prefiro chegar a essa iluminação sem nada, com água, açúcar, de vez em quando um vinho que eu gosto muito, mas que não te faz uau, né? Mas eu prefiro realmente com um trabalho de meditação, sem nenhum outro ingrediente à parte, ainda que natural, que com o tempo e o excesso acaba me fazendo mal, né? Então, eu prefiro ir passo a passo no seguro, porque a gente chega a percepções incríveis. Eu comecei a meditar aos 40 anos, quando entrei em contato com a filosofia budista tibetana, com esses mestres orientais, ocidentais e psicólogos que trabalham muito com a meditação também. E no início era 1 minuto de atenção e eu ficava surpreendida com a placidez, a tranquilidade e a calma das outras pessoas que estavam numa sala, num evento de algum monge de fora. Sempre tínhamos iniciantes até ultra desenvolvidos e eu me surpreendia com as pessoas que já estavam há algum tempo, a tranquilidade, porque às vezes em 1 minuto eu já, ou a minha atenção ia pro brejo e eu tinha que retomar. E com o tempo, nossa, é uma maravilha. Hoje consigo focar em meio a muito ruído. E não só eu, muitos de meus alunos, porque muitos meditamos e a classe é um dos pontos mais ruidosos da cidade, mas disso se trata a nossa vida nas cidades, é muito ruidosa, muito agitada. Eu que vivo num apartamento, uma hora é um cachorro latindo, o gato miando, o bebê que chora, o vizinho que deixa algo cair, bota a televisão ou a música alta. E mesmo que more em casa, o trânsito, o tráfego, a buzinada, né? E a questão é focar no nosso exercício independente do ruído ao redor, porque disso se trata, centrar nossa atenção, treinar nosso foco em nós mesmos primeiro, tomar contato com essa nossa energia interior e acalmar, nos enxergar, poder enxergar aos demais, ter relacionamentos fluidos, solucionar mais rapidamente as questões problemáticas da nossa vida, e isso é o que nos garante uma vida feliz. Porque problemas todos vamos ter sempre
A questão é transformar em desafio, e se eu treino a minha atenção plena, se eu faço esse exercício diário, rapidamente, em vez de desesperar, eu entro em contato comigo mesmo, foco e vamos lá, buscar a melhor solução mais rapidamente. Estamos buscando resolver algo com alguém que se altera. Se eu não exercito a minha atenção, não percebo que a pessoa está a ponto de explodir e falo a palavra inadequada, aí uau, ela explode e pode botar o assunto a perder. Quando eu estou atenta, começo a perceber que a coisa vai desandar e paro antes. Mudo a conversa, tenho a paciência, não evitamos assuntos desagradáveis, mas aprendemos a resolvê-los de forma diferente. Aprendemos a colocar discussões, às vezes em família, coisas que têm que ser conversadas e vão ser desagradáveis. Mas se eu estou atenta, já me conheço melhor e passo a observar bem os outros, sem me julgar, sem julgar aos outros, mas observar os meus detalhes e os dos outros, eu cada vez consigo ser mais adequada. E quando a gente consegue solucionar os assuntos, uau, que alegria, que tranquilidade, que tijolinho mais para a nossa felicidade que construímos de dentro para fora. E agora vamos então terminar a nossa live de hoje com uma sessão de meditação. Que tal? Então vamos lá. Postura de meditação, pés bem plantados no chão, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, olhos ligeiramente entreabertos, olhando um ponto fixo no chão. Mão esquerda, podem colocar anular e, como que se fala, polegar e anular tocando sobre as coxas, ou na posição budista tibetana, que é mão esquerda em concha, direita em concha sobre ela, polegares tocando e aqui no regaço. E vamos acalmando. Se estamos em frente a alguma mesa, olhando um ponto fixo nessa mesa, o importante é determinar um ponto fixo no chão na sua frente, com os olhos entreabertos. Vamos relaxar toda a musculatura do nosso corpo, do topo da cabeça até os dedos dos nossos pés. Relaxando a musculatura do topo da cabeça, da nuca, relaxando a musculatura do rosto, do pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, das costas, soltando e relaxando a musculatura da cintura, das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha,
soltando e relaxando a musculatura dos braços, dos cotovelos, soltando e relaxando a musculatura dos antebraços, dos punhos, soltando e relaxando a musculatura das mãos, dos dedos das mãos, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, soltando e relaxando a musculatura das pernas, dos tornozelos, soltando e relaxando a musculatura dos pés, dos dedos dos pés, soltando e relaxando a musculatura de todo o corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés. Sinto meu corpo todo solto e relaxado. Agora coloco as minhas mãos na mesma posição, com os dedos polegares tocando sobre o meu umbigo e vou notando a movimentação do meu abdômen enquanto respiro. Abdômen infla quando inspiro, abdômen murcha quando expiro, abdômen infla quando inspiro, abdômen murcha quando expiro. E vamos ficar uns minutos dando atenção ao movimento do nosso abdômen enquanto respiramos. Abdômen infla quando inspiro, abdômen murcha quando expiro. Abdômen infla quando inspiro, abdômen murcha quando expiro. Agora baixo minhas mãos e
vou colocar toda a minha atenção em refletir que talvez eu tenha pressa de ativar a minha atenção plena. Talvez eu tenha tanta pressa e tanta dúvida que eu vá ser capaz de me desenvolver e dar foco e atenção e me acalmar, que eu fico tão ansiosa que acabo atrapalhando a minha meditação. Então, eu vou tomar a decisão de deixar de me comparar com outras pessoas que eu conheça que também fazem meditações. Seja um curso com uma sequência de meditação coordenada, ou seja que pesquem diferentes meditações no internet e façam diariamente, ou até de vez em quando. Vou deixar de me comparar. Vou entender que cada um de nós aprende e se desenvolve em seu próprio tempo. Vou entender que a repetição é a alma do aprendizado. Vou entender que não adianta fazer um exercício diferente cada dia e todos mais ou menos. Vou entender que é importante treinar e retreinar o mesmo exercício, aumentando o tempo que consiga permanecer nele, o tempo todo me sentindo bem e confortável. Vou deixar de me comparar com os demais e vou focar na minha intenção, no meu objetivo de treinar minha atenção, de treinar meu foco em mim mesma, nas demais pessoas, nas situações, ativando minha atenção plena. Quando estiver falando com alguém, eu baixo o celular e ponho de lado. Eu vou dar 100% de atenção para essa pessoa. Quando eu for fazer o meu exercício de meditação, eu desligo o celular e aviso que por aqueles minutos eu vou me recolher para entrar em contato comigo mesmo. E vou me determinar a diariamente entrar em contato comigo mesma pelo tempo que eu consiga e pouco a pouco aumentando esse tempo. O importante é se sentir bem e confortável durante todo o exercício de meditação. E a cada milímetro de alegria, a cada milímetro de bem-estar,
cada simples que seja insight percepção que eu tenho durante cada exercício de meditação que eu fizer, eu vou me dar os parabéns, eu vou comemorar o meu desenvolvimento, a minha percepção, a minha evolução, que pode ser milímetro a milímetro, segundo a segundo. O importante é que seja evolução para frente, persistente, diária. E se por algo falho, percebo, noto, sem me julgar e retomo. O importante é retomar o caminho de desenvolvimento. O importante é retomar e regressar ao exercício da minha atenção para alcançar minha atenção plena, mindfulness. Movendo as pernas, piscando os olhos. Quem foi que entrou agora? Bem-vindo, José Rodrigues. Bem-vindo. Estamos no final da meditação. Talvez tenha entrado enquanto estávamos meditando, mas eu finalizo agora e solto no feed do meu Instagram a aula toda gravada, certo? E vai ser possível ver desde o começo. Realmente o exercício de meditação é recolhimento, isso. É um momento perfeito para avaliar minhas inadequações e transformá-las. Isso, a energia é a mesma. A gente sempre pode transformar, né? Ela muda e se transforma, nunca desaparece. E é a mesma, da inadequação para a adequação. Às vezes é só equilibrar. Fazer sem preocupação, com calma, isso mesmo, Mariolália. É isso aí. Gente, muito obrigada por sua participação. Alguém mais tem? Ai, aqui Ritiamara, bem-vinda. Mas é o que eu acabei de falar, estamos em live desde as 8. Eu estou finalizando a live agora, mas em uns minutinhos depois que eu finalizar, ela entra no meu feed e você pode assistir desde o início, certo? E logo eu vou informar da live da semana que vem. Eu ainda estou vendo, mas é provável, eu sempre faço a live quinta-feira de 8 a 9, em geral. Uma única vez adiantei por um feriado para quarta-feira. E dessa vez uma irmã se opera e eu vou estar com ela de quinta a sábado no hospital. Estava ponderando fazer a live desde o hospital, porque na verdade com o meu celular posso fazer a live em qualquer lugar e meditar ainda que tenha ruído e orientar vocês para meditar independente do ruído. Porém, realmente, olha que interessante, eu vim pensando e tinha falado para ela que eu ia fazer isso, mas se vamos treinar nossa atenção plena e ela me pediu estar com ela lá, eu vou dar atenção plena a ela.
E eu vou adiantar minha live para quarta-feira e vou estar divulgando isso a partir do final de semana, quando eu definir qual vai ser o conceito da live. Então, vocês que estão aqui agora e os que assistirem a gravada, pois se já vão saber que na semana que vem a live será na quarta-feira, de 8 a 9. E a partir da última semana de setembro já voltamos normalmente às quintas-feiras. Semana que vem acho que é 18 ou 19, né? Acho que quinta é 19, quarta-feira é dia 18, vai ser na quarta-feira de setembro, tá certo? Então, muito bem-vindos, muito obrigada aos que entraram agora há pouco. Em uns minutinhos a live vai estar no gravado e vocês podem vê-la desde o início. E novamente, Maria Eulália, parabéns, está passeando nos Estados Unidos, na casa do filho da nora e da netinha que vem aí crescendo na barriga e assistiu a live. Isso é que é persistência e determinação de alcançar sua atenção plena para saber lidar com suas emoções, para ser feliz, certo? Quando sabemos lidar com nossas emoções, uau! Dançamos samba em qualquer situação e se não conseguimos solucionar completamente, pelo menos transformamos que não seja um desastre e conseguimos sempre dar uma melhor solução para as questões, evitar mais conflito e tudo isso melhorar os nossos relacionamentos com a gente mesmo e com os demais. E tudo isso é o que nos faz viver uma vida feliz. Boa noite a todos e muito obrigada pela presença. Tchau e até a próxima quarta-feira.